versos 28 e 29. Vamos à leitura do texto sagrado para a nossa meditação na manhã desse dia. Vamos a partir do verso 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos repetir essa frase? Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Todos juntos. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Graças a Deus, queridos. No túmulo de Josafá II, um dos reis austríacos, está o escrito: aqui jaz um monarca que, com as melhores intenções, não realizou um único plano. Há muitas pessoas que fogem das coisas difíceis e procuram sempre os caminhos mais fáceis. A visão é conseguir o máximo com o mínimo possível de esforço. Tais pessoas são boas para falar e ruins para fazer. São especialistas em planejar, mas um fracasso em realizar. Não estou dizendo aqui, meus irmãos, que nós, como masoquistas, talvez, fiquemos a procurar coisas difíceis para fazer. Não é isso que nós estamos dizendo de maneira nenhuma. Nós precisamos deixar esse parêntese bem aberto e fechado, né? Porque nós não procuramos fazer as coisas difíceis por serem difíceis, não. Nós estamos dizendo aqui que diante dos esforços que talvez são grandiosos para realizar qualquer tarefa, nós precisamos nos esforçar também para realizar as coisas difíceis que temos obrigação de realizar. E o texto da palavra de Deus, Paulo aos Colossenses, ele vai dizer bem claramente para nós que o propósito da vida dele era apresentar a Cristo, a esperança da glória, aos irmãos da cidade de Colossos, aos irmãos daquela região, às pessoas que não conheciam da graça, fossem elas judeus, fossem elas gregos ou outro tipo de nacionalidade. Ele estava interessado e não estava preocupado se para isso ele precisaria se esforçar muito. Pois ele diz no verso 29 que para isso eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Então era o propósito dele apresentar a Cristo da maneira possível, mesmo que se tivesse que ter muito esforço, ele não estaria de maneira nenhuma se ausentando desses esforços. E é interessante que ele diz também que essa esperança da glória que é Cristo precisa ser anunciada a todo homem com toda a sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. Algumas lições que nós aprendemos aqui, meus irmãos. Primeiro, há tarefas difíceis que precisam ser realizadas. Eu sei que para muitos estudantes o estudar é complicado, é difícil às vezes, mas precisam ser realizadas. E a gente fala isso com os nossos filhos, né? Especialmente lá em casa o Miguel, ele questionador, mas para que eu tenho que estudar isso? Para que eu tenho que estudar aquilo? Você quer chegar lá na frente? Se esforce hoje. Então nós falamos isso para as nossas crianças, nós ensinamos isso, mas nós precisamos ensinar com as nossas atitudes, mostrando para eles que nós não temos preguiça, que nós não temos assim
aquele sentimento de comodismo que toma conta da população de uma maneira geral. A maioria das pessoas são acomodadas. Nós temos falado, já se descobriu, estatisticamente falando, que a geração de hoje, que está nascendo aí depois dos anos 2000, é uma geração que não está conseguindo mais juntar recursos. Nascendo assim, chegou à juventude talvez, nos anos 2000. Nasceram aí, década de 80, 90, não está conseguindo juntar dinheiro como seus pais juntaram, não está construindo patrimônio como seus pais construíram, com muito menos recursos, com um salário muito menor. Não é verdade? Todos concordam comigo aqui? Todo mundo está entendendo aí? Concorda, né, Ivanete? Só a Ivanete levantou a mão, mas é mais ou menos por aí. Não está conseguindo, porque vive o consumismo. É mais fácil viver no consumismo. É mais fácil gastar hoje, pensar no amanhã para quê? Não é só pensar no amanhã, mas nós precisamos planejar o amanhã. Se nós não planejarmos, nós não vamos sair do lugar. Vamos ficar rodando, meu irmão, sem conquistar os grandes sonhos que Deus tem para as nossas vidas. Querido, mas eu preciso entender também que essa geração é uma geração que não precisava subir no telhado para arrumar antena. Quem aqui já subiu no telhado para arrumar uma antena, enquanto o outro ficava lá vendo a televisão, gritando assim, tá bom, agora, não, vira mais para cá, levanta a mão aí. Até o doutor Vinícius, você vê se pode. Alice não, né, Alice? Bombril, colocava-se tudo para tentar. Mas era uma época excelente, né? Outro dia um adolescente falou assim, poxa, mas que época chata que era a sua, não tinha nada, não tinha videogame, não tinha celular, não tinha nada. Né? Era uma época maravilhosa. Tinha criatividade, tinha brincadeiras de verdade, e havia possibilidade de brincar na rua. Nós brincamos na rua, quem nasceu aí antes da década de 80. Então, nós não tínhamos preocupações com as coisas difíceis, realizávamos também as coisas difíceis. E assim a gente vivia. Alugava um filme, ou 2 ou 3, ou tinha aquela promoção, 5 fitas VHS para o final de semana, para assistir aquela jornada. Se assistisse um, estava bom, né? E depois tinha que rebobinar a fita, porque não podia entregar, senão pagava multa. Então era uma vida mais difícil. Mas nós precisamos entender que faz parte da vida. O segundo ponto que nós aprendemos aqui, na manhã desse dia, com esse texto, essa tarefa precisa de muito esforço. O texto diz que Paulo, no verso 28, nós estamos anunciando Cristo, a esperança da glória, verso 27, nós estamos anunciando a Cristo, advertindo a todo homem. Advertindo a todo homem se relaciona à figura de todos os homens, mas a figura também do homem como um completo. Advertindo a todo homem em toda a sabedoria, ou seja, me esforçando para ter o máximo de sabedoria nessa divulgação do Evangelho, e assim eu estou apresentando a Cristo e tornando assim estes homens pessoas melhores. E aí o texto termina dizendo, apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O termo utilizado aqui é antropotelios, significa um padrão mais elevado de humanidade possível, mais maduro, crescido, adulto e experimentado. É esforço, querido. Então, essa tarefa exige esforço. As coisas difíceis precisam ser realizadas com esforço. E em terceiro lugar, e último, o texto também nos ensina que nós recebemos a ajuda divina para realizar tarefas difíceis. E ele diz o seguinte, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Quem opera eficientemente em mim? Quem operava eficientemente em Paulo? Quem opera eficientemente em você? É o Espírito Santo, Divino Espírito Santo, que atua em nós e nos possibilita
a realizar as coisas difíceis. Então, desta forma, e nós estamos aqui hoje, na manhã desse dia, final de ano, para entendermos que nós não vamos nos furtar de realizar as coisas difíceis. Começa aí agora, daqui por diante, nós começamos a planejar 2026, seja como igreja, seja como família, seja como pessoa individualmente falando, nós começamos a orar. Mas antes de começar a planejar qualquer coisa, eu quero te desafiar a estar aqui conosco no dia, confirmar aqui, no dia 28 de novembro. O que nós comemoramos como presbiterianos reformados que somos no dia 28 de novembro? Cada ano é uma data, né? Mas é sempre a quarta quinta-feira do mês. O que nós comemoramos como cristãos? Não entendi? Dia de ação de graça. Antes de planejar qualquer coisa, eu quero te convidar a estar aqui no dia 28 do 11 para realizarmos uma grande festa em gratidão ao Senhor. Porque Ele tem sido bondoso para conosco. Ele tem operado eficientemente em nós. E essa palavra é que não fica faltando nada. O que falta para realizar as coisas difíceis somos nós, nas nossas falhas, medos, preguiças, comodismo. Isso que falta. Agora, poder de Deus não falta. Poder de Deus não falta, querido. E aí, certa vez, comecei com um rei, terminarei com outro rei do século XIV. Ele perguntou a um sábio o que ele deveria fazer, um conselho sábio para que ele pudesse ser bem-sucedido na vida. E aí o conselho desse sábio foi, em todas as decisões que você precisar tomar, pense nas consequências. Resposta? Em todas as decisões que você precisar tomar, pense nas consequências. E assim ele gostou daquela frase, escreveu numa bandeja de prata, que geralmente é servido os reis da época, pelos copeiros, né? E aí ele escreveu naquela bandeja, pense nas consequências. E assim, em um determinado dia, ele sempre pensava nas consequências, ele planejava melhor, ele pensava na resposta antes de responder, porque estava ali escrito, pense nas consequências, se irava menos, perdia menos tempo. E aí, um dia, um dos médicos da época, naquela época, né, a pessoa, ela formava uma medicina diferente, né? Mas se fazia um procedimento com algumas pessoas que estavam doentes, de fazer uma sangria, e aí você cortava um pouquinho da pele ali, onde estava uma veia, para aquele sangue sair, talvez pensando que a doença também sairia, e depois estancava aquilo ali e realizava esse procedimento. Então, fizeram um conluio, e aí chamaram esse homem, deram um dinheiro para ele, uma soma de dinheiro, e falaram assim, agora você vai lá e coloca veneno nessa navalha. E ele foi cortar o homem com esse veneno. Alguém colocou a bandeja debaixo do braço do rei. E ele com a navalha na mão, a bandeja escrita embaixo, pense nas consequências. Ele olhava para as pessoas falando, não, vou ganhar um título, já estou com dinheiro, mas não compensa. Ele deixou a navalha cair no chão, o rei falou, mas você deixou cair no chão? Eu deixei, mas não tem problema não, rei. Vou lavar. Eu vou lavar. Queridos irmãos, é tempo de pensarmos nas consequências, mas acima de tudo, é tempo também de realizarmos. Sairmos do comodismo e aceitarmos aquilo que Deus tem para nós e fazermos para a glória dele, porque Cristo é a esperança para esse mundo e os homens precisam ouvir essa palavra, essa mensagem que eu e você sabemos. Você sabe a mensagem que salva, liberta, transforma, que de fato é a maior mensagem que nós temos, que o mundo possui, que é Cristo o Senhor? Anuncie a todo homem. Nós não ficamos anunciando, esse aqui merece, aquele ali merece. Não, todo homem. A fim, usando toda a sabedoria possível, a fim de que todo homem seja transformado, seja realizada assim uma obra de transformação, de santificação, que ele se torne perfeito,
homem e mulher, perfeitos na presença de Deus, não porque são santos, nunca tiveram pecados, não, mas porque Cristo perdoou os seus pecados. Queridos, eu quero terminar essa palavra contando um pouco de um testemunho, por isso que essa semana, nós estivemos ali na nossa obra, e eu e o presbítero Rogério estávamos ali, vendo algumas coisas acontecendo, falei assim, vamos gravar um vídeo, e nós começamos a pensar ali, qual foi a data que as coisas começaram a acontecer ali no templo, e a gente não sabia ao certo, um ano e meio, né, presbítero Rogério? Um ano e meio, ficou aquela palavra assim, 1 ano e meio, estamos em novembro, 1 ano e meio. E aí, vendo algumas respostas, a Thelma, que é uma membro da segunda igreja, mandou uma mensagem, tinha um vídeo lá, de um trabalho que foi realizado no dia 30 de janeiro de 2025. 30 de janeiro de 2025. 2025, meu irmão, foi um ano incrível para a sétima. Extraordinário para a sétima. Deus olhou para nós, Deus viu graça em nós e resolveu nos abençoar. Resolveu nos abençoar. Todos os anos nós temos um time aí já trabalhando a liderança, 7 anos nós temos trabalhado, todos os anos a igreja cresce, tanto em número de membros, preste atenção, em número de membros e em número financeiro também, que faz parte da saúde da igreja. Dinheiro faz parte da saúde da igreja. Todos os anos a nossa igreja cresce de 10% a 17% nesses dois quesitos. Isso é apresentado à igreja na reunião de dezembro de Assembleia Geral Ordinária, onde apresentamos todos os gráficos, a entrada, a saída, o que aconteceu na igreja durante o ano. Todos os líderes precisam passar relatório. Nós temos um gráfico, né? Todos os anos. Mas 2025, um ano de crise, um ano difícil para o Brasil, um ano difícil para nós. Deus olhou para nós e falou assim, esse é o ano. Crescimento numérico, nós não temos esse dado ainda, mas com certeza esse dado vai passar dos 20%. Nós, com certeza, nas finanças, vamos passar dos 20%. Então, nós temos essa projeção, crescimento na área digital, em todos os níveis, nós crescemos na área digital, nós crescemos em comunhão. Em 2025, nós conseguimos, pela primeira vez, foi a terceira tentativa, não sei se os irmãos se lembram disso, terceira tentativa de criar os grupos de crescimento, que é as células de estudo. E o que aconteceu em 2025? Fevereiro, está lá, se você olhar o Instagram da nossa igreja, está lá em fevereiro, primeira reunião dos grupos de crescimento. Terminamos o ano? Tem grupo reunindo 17 pessoas, queridos. 17 pessoas. Na quarta-feira, nós reunimos aqui 15 pessoas para estudar a Bíblia. E aí, quer dizer, nós passamos de 15 pessoas do estudo bíblico. Na sexta-feira a gente reúne sempre umas 30, 40 pessoas, né? Mas na quarta-feira, que é o dia do estudo, nós passamos de 15 pessoas para aí 7 células, 7 grupos de crescimento, uma média de 10 pessoas. Olha o que Deus está fazendo na nossa vida, meu irmão. E aí eu fui olhar esse vídeo, eu quero só passar para vocês rapidamente, o Renan separou para nós ali. Nós temos as datas em cima, as primeiras 3, 4 fotos, tem a data lá em cima, lá. Não dá para enxergar, né? O Renan vai falar para nós ali, deixa eu ver. Volta só um pouquinho, Renan, para a gente começar. E que é a história, né? Alguém está enxergando lá? Então vamos lá, fala alto aí, vamos